Olá, eu sou o professor Alessandro Vidal e vou falar um pouco sobre a função exponencial, que é um tipo de crescimento ou decrescimento frequente em fenômenos da natureza, como, por exemplo, o crescimento populacional. Chama-se função exponencial de base A, com A maior que zero e A diferente de 1, a função f de R em R não nulo e positivo, R reais, definida por f de x, que é igual a y, que é igual a elevado a x, ok? Então, com as seguintes condições de existência: o A é maior que zero e A é diferente de 1. Nós temos, se o meu A for maior do que 1, eu vou ter aqui o eixo x, aqui eu vou ter o meu eixo y, e o gráfico é esta curva crescente, que passa aqui no 1, porque qualquer número elevado a zero vai dar 1. E aqui nós temos o zero, né? Quando x é zero, eu vou ter a elevado a zero. Qualquer número elevado a zero vai dar 1, ok? Então o gráfico aqui é da função crescente, da função exponencial. Veja que essa curva ela não encosta no eixo x, pois o contradomínio não é nulo e é estritamente positivo, ok? Se a minha base, que é o A, estiver entre 0 e 1, né? Ou seja, ela for menor que 1, obedecendo à condição de existência, que A é maior que 0, aí esta curva ela será decrescente. Então terei uma função decrescente. E eu vou explicar para vocês como que a gente constrói esse gráfico aqui. Então aqui o meu eixo x, aqui o meu eixo y, e a curva ela faz isso aqui, passando aqui no ponto 1, ok? Então temos a função crescente quando A é maior que 1, temos a função decrescente quando A é menor que 1, ok? A curva, essa linha curva, ela sobe ou ela desce dependendo da base da função exponencial. Então agora nós vamos fazer a construção de um gráfico. Vamos então fazer a construção do gráfico, ver como é que se constrói. Eu vou pegar, por exemplo, a função f de x igual a 2 elevado a x. Então nós inicialmente vamos elaborar uma tabela. Vamos pôr aqui x e o y. Vamos elaborar essa tabela. Aqui nós vamos atribuir alguns valores para x, que pode ser menos 3, pode ser o menos 2, pode ser o menos 1, o 0, o 1, o 2 e o 3. Vamos atribuir esses valores aqui. Então, substituindo esses valores no x, na função exponencial, eu vou ter aqui pausa. Então vamos lá. Atribuímos os valores, agora vamos substituir no x, então eu vou ter aqui, né, 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3, como o expoente está negativo, nós invertemos a base, vai ficar 1 sobre 2 e mudamos o sinal do expoente. Ele estava negativo, ele vai ficar positivo. Então ficou 1 sobre 2 ao cubo, que vai dar 1 sobre 8. 1 sobre 8. Então aí nós teremos aqui, vamos fazer aqui uma terceira coluna, nós teremos os pares ordenados para colocar no nosso gráfico, que tem as coordenadas x e y.
Então, quando o meu x era menos 3, o meu y passou a ser 1/8. Aqui. Da mesma forma, nós vamos agora substituir no x o menos 2. Então, eu vou ter 2 elevado a menos 2, que é igual a 1 sobre 2 elevado a 2, que vai dar 1/4. E teremos o par ordenado menos 2 e 1/4. Substituindo menos 1, 2 elevado a menos 1 vai ser igual a 1 sobre 2 elevado a 1. E qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, 1 sobre 2. Então eu tenho aqui menos 1 e 1 sobre 2. Substituindo o zero, 2 elevado a zero, qualquer número elevado a zero vai dar 1. Portanto, o par 0 e 1. Substituindo 1, 2 elevado a 1 é igual a 2. Então eu tenho o par 1 e 2. Substituindo 2 eu vou ter 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então eu vou ter o par 2 e 4. E substituindo 3, teremos 2 elevado a 3, que é igual a 8. E teremos o par 3 e 8. Prontinho. Após elaborarmos essa tabela, nós vamos utilizar de uma régua. Utilizem uma régua, trace os eixos coordenados, os eixos x e y. E vamos marcar esses pares ordenados. Aqui eu vou fazer vou pegar só alguns para ficar mais simples. Por exemplo, o 0 e 1, o 0 e o 1 aqui. Então aqui no 1. Depois eu tenho 2 e 4. Então mais ou menos aqui, o 2 e o 4. Vamos anotar essa coordenada aqui. Então, aqui o 4, marca aqui esse pontinho. Depois nós temos o 3 e o 8 lá em cima. Esse ponto aqui. E à esquerda aqui, quando os valores do x são negativos, vai diminuindo meio, 1/4, 1/8, ou seja, a curva vai se aproximando do eixo x. Então, a mão livre, você vai traçar o gráfico. Então, note que esta coordenada é 2 ao quadrado, né? 2 ao quadrado. A função é y igual a 2 elevado a x. Então, aqui, esse pedacinho aqui, eu teria 2 elevado a 0. Quando meu x é 0, vai dar 1. Aqui, essa coordenada seria 2 ao quadrado, quando o x é 2. A função 2 elevado a x, o x é 2, 2 ao quadrado vai dar 4. Esse ponto aqui seria 2 elevado a 3. O meu x é 3, a coordenada vai dar 8. E esse gráfico é da função estritamente crescente da função exponencial. Por quê? Porque a minha base, que é o 2, é maior do que 1. Tá? A base é maior do que 1. Então eu tenho uma função estritamente crescente. Vamos fazer agora a função. Espero que vocês tenham entendido como constrói o gráfico da função crescente. Vamos fazer um outro gráfico agora, só que da função decrescente, a x. quando a base é menor a x. Perceba aí que a base agora ela é menor do que 1, né? Então a minha base ela está entre 0 e 1, que é 1 sobre 2. Então essa função ela é chamada de função
decrescente. Decrescente. Então, da mesma forma, vamos criar uma tabela. Vamos criar uma tabela atribuindo valores para x para obtermos o par ordenado e colocar no gráfico. Então, aqui, vamos colocar aqui o x. Vamos atribuir valores para o x. Então, pode ser os mesmos valores, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Então, vamos atribuir esses valores aí para o x para obtermos o y. Vou trocar aqui de caneta. Então, substituindo o x aqui da função por menos 3, teremos 1 sobre 2 elevado a menos 3. Como o expoente está negativo, invertemos a base, vai ficar 2 elevado a 3, que é igual a 8. Então, nós teremos aqui, vamos fazer uma outra coluna, os pares ordenados obtidos aí através dessa tabela. Então, aqui, quando o meu x é menos 3, o meu y será 8. Ok? Agora, vou substituir aqui 1 sobre 2 por menos 2 e teremos 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, quando x é menos 2, o y será 4. Substituindo agora o menos 1, teremos 1 sobre 2 elevado a menos 1, que vai dar 2 elevado a 1, que é o próprio 2. Então, quando x é menos 1, o y será 2. Vamos substituir o zero. 1 sobre 2 elevado a 0 vai dar 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, eu terei aqui o par 0 e 1. Se o meu x for 1, eu vou ter meio elevado a 1, que vai dar meio. Então, o par 1,5. Se o meu x for 2, eu vou ter 1 sobre 2 ao quadrado, que vai dar 1 quarto. Então, 2 e 1 quarto. E quando o meu x for 3, eu vou ter 1 sobre 2 ao cubo, que vai dar 1 sobre 8. Então, 3 e 1 oitavo. Prontinho. Fizemos a tabela da mesma forma que fizemos o anterior. Agora, com uma régua, vamos traçar os dois eixos, né? Os eixos x e y. E o eixo x, o eixo y. E vamos marcar alguns pontos. Eu vou pegar esses pontos aqui, tá? Quando o x é 0, quando o meu x é 0, o meu y será 1. Quando o meu x for menos 1, o meu y será 2. Então, teremos aqui. Se o meu x for menos 2, o y será 4. Se o meu x for menos 3, o y será 8. Vou fazer aqui sem escala, né? Vocês com a régua vão obter essas coordenadas direitinho. Aí a mão livre, nós traçaremos a curva que faz isto aqui. A função exponencial decrescente. Ok? Muito bem.